Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso IFA, Itinerário Formativo de Aprofundamento de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Eu sou o professor Dário Pinheiro, do componente curricular Sociologia. Estarei com vocês durante todas essas aulas, mas não estarei sozinho, estarei com o nosso professor Artemison. Exatamente, professor Dário, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou o professor Artemison Montanho, do componente curricular de História. Como eu disse, vou repetir, é um prazer enorme estar aqui com vocês. E para a gente começar bem, vamos verificar então qual é o nosso objeto de conhecimento de hoje? O nosso objeto de conhecimento da aula de número 1 é identidades indígenas e não indígenas. E no nosso detalhamento nós vamos verificar ocupação e formação do espaço indígena e não indígena, territórios, territorialidades e fronteiras. Então, queridos, fiquem atentos, peguem seus cadernos, façam anotações, tá? Da forma que melhor for para vocês, para interiorizar esse conteúdo mesmo, para compreender e para aprender. Então, vamos iniciar nossa aula. Gente, olha aqui, estamos iniciando a aula com o mapa mundi. Olha os continentes se formando em cores diferentes, azul, verde, amarelo e aquele lá que é um tom de laranja. E esses continentes formam o que, Artemison? Formam o mundo, formam o nosso planeta, formam o espaço que nós circulamos, que nós compartilhamos nossas vivências, nossas culturas como seres humanos. Observe que esse mapa está em constante movimento, o planeta não para. Eu acredito, professor, que as pessoas que compõem este planeta azul tão lindo que é o nosso planeta Terra, também estão sempre em movimento, é verdade? É plenamente verdade, né? Desde que nós começamos a estudar um pouco da história da ocupação das Américas, da ocupação do mundo de forma geral, a gente observa que o ser humano esteve em constante movimento, né, como sociedades nômades, grupos nômades, até de fato se estabelecerem em locais específicos, né, dando a origem então ao processo de sedentarização e formação das primeiras comunidades, que por sua vez deram início às primeiras cidades humanas. As pessoas vieram de um lugar para o outro, saíram de um continente para o outro, mas especificamente nessa aula, nós vamos comentar como se deu essa caminhada, essa chegada aqui ao nosso continente, que é o continente americano, e depois, mais especificamente, nesse pedacinho de chão onde se encontram os nossos alunos, onde nós estamos, que é a nossa Amazônia. Exato. Observe aqui o continente americano. Como é que as pessoas, segundo as teorias científicas, chegaram até a esse continente azul claro, que é o nosso continente americano? Temos aí algumas teorias. Exatamente. Nós temos duas teorias principais que são aceitas cientificamente para esse processo de ocupação das Américas. Claro que isso tudo, no final, vai acabar desaguando naquela questão que nós vimos no nosso objeto de conhecimento e no detalhamento das formações dos espaços indígenas e não indígenas dentro da Amazônia. E a primeira teoria que a gente vai verificar aqui, então, é a teoria do Estreito de Bering, tá? Onde nós vamos verificar o seguinte: a chegada dos primeiros seres humanos da América se deu provavelmente através de diferentes rotas migratórias. A teoria mais aceita do povoamento do continente afirma que levas de seres humanos passaram da Ásia para a América em várias ondas migratórias através do Estreito de Bering. E estas migrações, aí, através do Estreito de Bering, elas ocorreram, segundo essa teoria, durante uma época denominada de glaciação. Foi quando houve grande acúmulo de gelo sobre a superfície da Terra. Neste momento, os seres humanos vieram lá da Ásia, da África, da Europa, e por esse Estreito de Bering, eles chegaram até o continente americano. Só para vocês entenderem e relembrar aquele conhecimento de geografia a respeito do mapa mundi, nós trouxemos uma animação para você entender essa caminhada da qual fala a teoria de ocupação através do Estreito de Bering. Observem aí na nossa animação. Vamos lá começar com a setinha. Vamos lá. Então ali, ó, você observa que o ponto inicial é a África, porque a ciência nos diz que o ponto de origem do ser humano na face da Terra é onde? Nos mares ancestrais
da África. E você observa que nessa rota migracional, ela é toda feita por terra, saindo da África, passando ali pela Europa, chegando até a Sibéria, onde o mar congelou ali, ó, naquela ponta onde tem o Estreito de Bering, tá? Então, por conta do período de glaciação, ou seja, a terra resfriou a tal ponto que até as águas do mar congelaram, formando então essa ponta de gelo ligando Sibéria até o Alasca. Então essas levas migracionais que saíram da África, passaram pela Europa, Ásia, Sibéria, chegaram ao Alasca e desceram até a América do Norte e continuaram seu trajeto até chegar na América do Sul, certo? Então essa é a primeira teoria, que é a mais aceita, que tenha ocorrido por terra, através das caminhadas, das levas migracionais. No entanto, nós não temos só essa teoria apontada como uma dessas principais de ocupação da América. Temos outra também, não é, professor? Essa teoria de ocupação do continente americano, que vocês acabaram de ouvir a explicação, com aquelas setinhas, foi tudo feito por terra, certo? Ok. Agora tem outra teoria, que é a teoria malaio-polinésia. Esta foi feita não por terra, mas por água, pelos mares. Alguns pesquisadores identificam outras rotas migratórias, como a malaio-polinésia e a australiana, que afirmam, olhem bem e anotem, esta teoria afirma que o homem chegou à América, por onde? Através do Oceano Pacífico, fazendo, é claro, escalas em suas ilhas. Vocês viram na primeira animação, foi tudo por terra. Mas vamos observar a segunda para ver qual é esse caminho pelos mares. Observem aí. Que o homem também vai sair da África, como a gente sabe, é o ponto de partida inicial do surgimento desse homem, que passa da África, vai para Oceania ali, como você observa na nossa setinha ali, seguindo através de pequenas embarcações rudimentares. Não tinha a mesma tecnologia de hoje, não tinha barco à vela ainda, não tinha motor de popa, não tinha nada desse sentido, gente. Gente, é interessante, então, professor, que o nosso estudante comece a imaginar o homem atravessando nessas embarcações que o senhor descreveu, através aí do Oceano Pacífico, passando pela Oceania, pelas ilhas da Polinésia. É realmente uma teoria interessante e viável, porque é navegável, né? E depois que eles passaram pela Polinésia? Depois de passar da África, Oceania, Polinésia, vão acabar também chegando na América do Sul, dando início, então, às primeiras povoações de ocupação das Américas, certo? Então, dessa forma se estabelecem as primeiras levas migracionais, dando origem aos primeiros, as primeiras ocupações humanas no continente americano. Lembrando que são duas as teorias que nós apresentamos, que foi para você realmente aprofundar esse conhecimento sobre a ocupação das Américas, chegando até a Amazônia. Primeiro, pelo Estreito de Bering, que é a rota terrestre, e depois pela teoria de ocupação malaio, polinésio e australiana, que foi através dos mares. E parando de vez em quando, para descansar a remada, aí em algumas ilhas. E só reforçando, essas sucessivas ondas migratórias, elas podem justificar a diversidade cultural e linguística na América. No entanto, nenhuma dessas hipóteses pode ser comprovada, como ocorreu com a passagem de Bering. Mas lembrando, tudo isso é possível. E é mesmo, professor Temison? Do Estreito de Bering, até agora é a mais aceita, né? Mais aceita. E a outra? A outra, ela também é provável, mas apesar de terem sido encontrados alguns vestígios, não há uma comprovação exata de que aconteceu. Então, a mais provável de que tenha acontecido de fato é a do Estreito de Bering por conta do período de glaciação, Porque, querendo ou não, apesar de ser viável a teoria da navegação, mas a questão da distância, o ser humano cansa, e também prováveis tempestades que se encontraria ali no oceano, É possível? É viável? Sim, é viável, mas é mais difícil de ela ter ocorrido, como a do Estreito de Bering. Mas não é improvável. Mas não é... Tanto que a ciência, ela nos traz, como nós apresentamos para vocês, essas duas teorias. Como o professor Temes frisou, uma mais provável, outra menos provável, mas as duas viáveis. Viáveis, exatamente.
E todo esse povo, essa movimentação, quando chegaram aqui na América, criou, como foram vários povos que vieram da África, trouxeram uma riqueza cultural, uma riqueza de conhecimento que chegou até aqui ao nosso espaço americano, aqui na América do Sul e depois na Amazônia. Isso. Temos essa diversidade linguística. E é bom nós Exato. entendermos como, professor, a geografia ela trata dessa chegada, dessas pessoas, dessas culturas aqui na nossa Exato, região. porque justamente essa diversidade é que vai dar o tom e a cara de quê? De povos diferentes, com costumes diferentes, formando territórios e territorialidades diferentes, né? Das questões das fronteiras também, que são associadas a essas questões culturais e de origem do povo. Mas para você ficar por dentro, de fato, do que é isso, nós convidamos o professor Ilbson Nascimento, que é professor de geografia, tá, mestre em geografia, para tratar dessa temática, sobre esses conceitos que são fundamentais para a gente entender também esse processo de formação de territorialidades dentro da Amazônia. Então acompanha com a gente a fala do professor Ilbson. Olá, alunos! Eu me chamo Ilbson do Nascimento, eu sou professor do componente de Geografia e hoje eu vou falar sobre dois conceitos importantes da ciência geográfica: território e espaço geográfico. Bem, espaço geográfico e território são categorias de análise da geografia, assim como lugar, paisagem e região. Eles são importantes para a gente compreender a ciência geográfica de uma forma geral. Então, tudo aquilo que a geografia estuda, a gente compreende através dessas categorias de análise. Como, por exemplo, os fluxos migratórios. E a migração é o deslocamento de pessoas de um lugar para o outro. E no contexto atual, essa migração ela é caracterizada por ser ali uma migração onde as pessoas vão em busca de um lugar melhor para viver. Bem, em relação ao espaço geográfico, ele é o objeto de estudo da ciência geográfica. É aquilo que a geografia se propõe a estudar. E ele é produzido, o espaço geográfico, a partir da relação que o homem estabelece com a natureza. E essa relação estabelecida com a natureza, ela muda de acordo com as transformações vivenciadas pela nossa sociedade, na dimensão política, social, cultural. Se a relação homem-natureza muda, muda também a forma como nós produzimos esse espaço geográfico. Muda, assim, o espaço urbano, o espaço rural, por exemplo. Muda também a forma como a gente se apropria dos espaços de uma forma geral. E falando em apropriação, eu quero destacar com vocês agora o conceito de território. Território seria uma porção do espaço geográfico definida e delimitada por e a partir de relações de poder. Logo, a gente pode entender o território como sendo ali uma porção do espaço geográfico onde um indivíduo, um grupo ou uma nação exerce o domínio, exerce o controle. Eu acho que o exemplo mais importante que a gente pode utilizar de território é o dos países, né? Por exemplo, o Brasil, ele é soberano nesses mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados que tem o nosso território. Espero ter contribuído com os estudos de vocês e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau! Fiquem bem. Com certeza, o professor Ilbson contribuiu, trazendo aí alguns conceitos, algumas palavras-chave para nós darmos continuidade à nossa aula. Depois de toda essa movimentação que nós apresentamos para vocês, as pessoas passando ali pelo Estreito de Bering, passando pelo Oceano Pacífico, todos chegaram aqui na Amazônia, aqui na América do Sul. E aí nós trouxemos aí algumas questões, como territorialidade, migrações. Essa movimentação, professor Artemison, nós chamamos de migrações. Lembram aquelas setas para lá, para cá, de onde veio meu pai, de onde veio minha avó, meu avô? Isso são migrações, pessoas em movimento. E o nosso foco e o nosso ponto é a chegada aonde? Até a Amazônia. E a Amazônia, ela não compreende somente o território brasileiro. Hoje, dadas as territorialidades, os espaços geográficos, os países, as fronteiras, nós vamos aqui mostrar para vocês onde está a nossa Amazônia. Exato, porque lembra que nós estamos utilizando o termo Amazônia e não Amazonas, tá bom? Isso. É importante você ter isso em mente.
Quando nós utilizamos o termo Amazônia, nós estamos falando de uma macro-região que compreende não só o estado do Amazonas, mas outros estados do norte do Brasil, como também outros países vizinhos, tá bom? Então, Amazonas é o nosso estado. A Amazônia se refere à região maior do Brasil, ali naquele verde escuro, mas tem um outro termo também que é utilizado, que é a chamada Pan-Amazônia, que se estende também para outros países vizinhos. E só para reforçar, tem um conhecimento que é bom trazer aqui de volta, que uma característica de toda essa região amazônica ou pan-amazônica, como nós aqui vamos determinar, é o bioma amazônico. Exato. Esta área toda, não respeitando fronteiras, como vocês já irão ver, possui uma característica única biologicamente falando, que é o bioma amazônico. Exato. Mas depois a gente vai falar de outras diferenças que existem. Vamos começar, professor? Então vamos conhecer aqui o que é essa Pan-Amazônia. Então, dos países que compõem essa Pan-Amazônia, nós temos aqui a Bolívia, é um dos países que compõem a Pan-Amazônia. Mas não é só a Bolívia. Olha só, temos a Amazônia também no Peru. É outro país que também possui características amazônicas. Temos também o Equador, tá bom? Como um desses países englobados nessa Pan-Amazônia. Quem mais? Colômbia, olha aqui, a Colômbia também possui essa característica amazônica. Venezuela também está dentro da jogada e está compreendida também nessa questão do bioma e outras características. Temos também as Guianas, é outro país que também tem características amazônicas. Depois da Guiana nós temos quem na sequência? Vamos já ver. Temos o Suriname, tá? O Suriname. E do lado dele ali nós temos quem ali? Olha aqui. Outra... É uma outra Guiana, que é a Guiana Isso. Francesa. Gente, é muito país, gente. Que mais? Que mais? E por último aí nós temos o nosso Brasil, Olha tá aí. bom? Nesse azul escuro. E observa que no Brasil, ó, nós temos ali vários estados: Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Macapá, Pará, Tocantins e Mato Grosso. E Estão são também dentro desse bioma. estados brasileiros de regiões geográficas diferentes. Norte, um pedacinho do Nordeste e um pouquinho do Centro-Oeste. Exato, não é isso, que professor? estão aí incorporados dentro do bioma, tá bom? Certo? Que esse clima equatorial, o tipo de floresta, de vegetação, que são comuns entre esses estados. Já falamos dos espaços geográficos, das fronteiras e dos países que compõem a Amazônia. Vamos falar agora das migrações, das pessoas, que é muito importante. As pessoas que vieram para cá através das migrações, que nós vamos denominar de pré-colombianas ou pré-coloniais e indígenas. São essas movimentações ancestrais que fizeram com que esta região que nós acabamos de apresentar para vocês tivesse seu povoamento, que houve, através desses movimentos ancestrais, a expansão de grupos linguísticos diferenciados, línguas como a Tupi, Aruaque, Caribe, dentre outras. Desenvolveram também nesse espaço geográfico rotas de comércio intertribal. São nações diferentes, com línguas diferentes, praticando comércio entre si. E mesmo assim, havia migrações sazonais por recursos naturais. Iam de lá para cá, daqui para lá, conversavam, se misturavam, tudo em busca de recursos naturais. Exato, então isso estabelece um padrão tradicional, ou padrões tradicionais nesse tipo de movimentação. Então isso acaba se transformando num processo de mobilidade, né, que é adaptativo, ou seja, se aqui o recurso que eu tenho nesse momento aqui na floresta escasseou, tem pouca caça, tem pouca pesca, tem pouca fruta, o solo não está bom para cultivar nada, eu migro, vou para uma outra área onde eu tenho essas condições necessárias para eu sobreviver. Então, há que ter criatividade e adaptabilidade desse homem nesse espaço. Então nós temos também, né, outra questão relacionada, que são os ciclos entre terras altas e baixas, que é a nossa chamada região de várzea e região de terra firme, onde se tem culturas específicas a depender do período do ano, se está no inverno ou se está no verão. E isso, claro, que vai levar a deslocamentos também por conflitos interétnicos. Por quê? Porque essas pessoas que se estabeleceram vão disputar os territórios onde possam se estabelecer e se
claro, ali formar, né, laços com aquela terra, estabelecer vínculos de comunidade das suas vivências naquelas localizações. Certinho? Essas movimentações que nós acabamos de citar, elas acontecem até os dias atuais. E nós vamos comprovar isso para vocês através do relato de alguns colegas professores que vão dizer de onde eles são, com a enquete de onde você é. Roda aí a enquete para saber de onde eles vieram. Me chamo Ananias Carvalho, sou professor de História aqui do Centro de Mídias e eu sou natural de Parintins, né? Sou parintinense. Vim para Manaus em meados de 2014 com o objetivo de continuar os estudos, né? Eu fiz a graduação em Parintins, passei no mestrado aqui para Manaus e em 2014 eu resolvi me aventurar aqui na capital, né? Vim para Manaus, não tinha nenhuma perspectiva de trabalho além dos estudos, né? Do mestrado aqui na UFAM. Passei no concurso em 2014 mesmo e estou aqui até o dia de hoje. E ainda me considero um parintinense, né? Sou parintinense, não nego minhas raízes, mas eu posso dizer que tenho um pouquinho de manauara também. Eu venho de um município do Baixo Amazonas, o município de Parintins, e eu estou aqui há alguns anos. A principal motivação de ter vindo para a cidade de Manaus foi por conta de novas perspectivas de vida mesmo que eu estava buscando no momento, principalmente em relação aos estudos. Eu havia concluído a minha graduação, tinha feito um curso de pós-graduação, mas eu tinha aquela vontade, né, de dar continuidade aos estudos. E o curso de mestrado que naquele momento eu estava querendo realizar, da minha cidade não era disponibilizado. Então, a minha principal motivação, entre outras, mas a principal foi em relação aos estudos. Eu sou de Santa Catarina e os motivos que fizeram mudar para Manaus foi primeiramente por conhecer novos lugares, né? Eu senti essa necessidade de mudar de áreas também e por questões de trabalho, né? Concurso e tudo mais. Bom, eu sou nascido em Manaus mesmo, mas eu fui muito novo para Belém, então eu não tenho praticamente memórias de Manaus, sou praticamente um paraense então. E eu voltei para Manaus no caso, né, porque eu passei no concurso para assumir como professor e era também um sonho de menino. Eu queria voltar para minha cidade natal porque eu praticamente sempre me senti parte de Manaus mesmo não morando aqui. Então eu vim para assumir o concurso e não tenho vontade de sair. Perceberam? São histórias reais de pessoas se movimentando de um lado para outro, de uma região para outra, por vários motivos que os levam. Mas existem também motivos como migrações forçadas e conflitos de deslocamento por conflitos. No nosso exemplo, não houve conflito, mas existem alguns exemplos na atualidade, como, por exemplo, na Colômbia, onde eles foram deslocados, as pessoas, por guerrilhas e paramilitares, que são as FARC. Que é as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, né, que acabam trazendo aquelas questões do terrorismo, impondo medo e as pessoas acabam fugindo. Mas, além disso, também nós temos outro exemplo do Peru, onde nós vamos ter uma migração durante conflito com Sendero Luminoso, que também é um outro grupo terrorista de guerrilheiros que também acaba atuando ali na região do Peru e provocando essas migrações. Na Venezuela também houve esses conflitos que causaram migrações, que foi uma crise humanitária recente, colapso econômico, hiperinflação, escassez de alimentos e medicamentos, repressão política e violência generalizada. Além desses conflitos, também pressões ambientais fazem com que as pessoas produzam essas migrações, como, por exemplo, desastres naturais, cheias recordes, secas prolongadas, incêndios florestais em grandes escalas e também tempestades. Além disso, também nós temos deslocamentos por grandes obras. A exemplo das usinas de Belo Monte, no Rio Xingu, no Pará, e Santo Antônio do Giral, em Rio Madeira, em Rondônia. Por quê? Porque foi necessário o processo de alagamento de regiões e as comunidades que ficavam perto dessas regiões onde iriam se tornar represas foram deslocadas de um lugar para outros. Todas essas pressões ambientais que nós acabamos de citar vão criar um grupo que são os refugiados ambientais. A natureza fez com que eles se deslocassem, o poder econômico também os forçou, e tudo isso através de
pressões ambientais. Mas também, professor, novos padrões estão surgindo aí de migrações que geram fluxos migratórios de mobilidade dentro da nossa região indígena na contemporaneidade. Então, justamente essa situação que foi citada já traz o quê? Migração para educação universitária, trabalho em projetos de ONGs e ativismo transnacional são outras situações, então, que acabam gerando, tá, na atualidade também, essas questões de migrações, certo? Mas não são somente essas, temos outras situações também relacionadas a esse movimento. Exatamente. Como naquele exemplo dos professores, vamos lá relembrar, eles vieram para estudar, curso de mestrado na UFAM, e olha só, isso gera um outro grupo de pessoas que migram, que é a migração qualificada. E aí nós vamos incluir pesquisadores e cientistas, trabalhadores de ONGs internacionais, técnicos de projetos de desenvolvimento, que se deslocam de uma região para outra, de um estado para outro, aqui dentro mesmo da nossa região norte, da Amazônia, para o quê? Para se qualificar, para estudar. Exato. Nas últimas décadas, nós tivemos algumas saídas de pessoas bem inteligentes que trabalham com pesquisa, saindo do Brasil para a Alemanha, para os Estados Unidos, por questão de que de haver mais financiamento para as pesquisas. E por isso ali nós temos pesquisadores e cientistas, essa migração qualificada, indo atrás de financiamento para continuar desenvolvendo conhecimento. Tá bom? Mas além da migração qualificada, temos também o turismo e migração temporária, não é? Com situações, por exemplo, para a prática de ecoturismo e comunidades locais, né? Nós temos também o voluntariado internacional, onde, por exemplo, algumas pessoas vão trabalhar na Cruz Vermelha, ou projetos de missões religiosas e algumas outras questões também de missões humanitárias, tá bom? Mas nós também temos uma outra classe de pessoas que migram, que são os chamados nômades digitais. Essa é bem interessante, professor, e vale a pena se deter para falar aqui um pouquinho dos nômades digitais. Como é que é? Então eu não moro aqui, não moro ali, e tudo isso é digital? Eu não estou entendendo, explica para nós. O nômade digital é aquela pessoa que está tão conectada nas redes, através da internet, que ela leva para onde ela vai, ela leva a vida dela reduzida ali num tablet, no computador, e ela trabalha de onde ela estiver. Ela tem ali a conexão, então ela não importa se ela está num país, se ela está no outro, num estado ou no outro, ela leva a vida dela junto com ela e a tecnologia para lhe conectar com o resto do mundo. Isso, gente, não acontece assim tão facilmente, porque existe entre os países uma situação e uma questão que nós vamos colocar aqui para vocês, que é o controle das fronteiras. Esses controles, eles existem porque são operações de fiscalização que respeitam os acordos bilaterais políticos de documentação para ir de um país para o outro atualmente, mesmo dentro da Pan-Amazônia, é uma mesma região, tem o mesmo bioma, mas existem as fronteiras que têm que ser respeitadas. É por isso que existe este controle. Exato. Então, essas políticas migratórias atuais também existem para quê? Para proteção a grupos vulneráveis, como a gente vai ver no nosso texto. Então, refugiados e solicitantes de asilo, povos indígenas em isolamento e vítimas de tráfico humano são alguns desses grupos que são protegidos por essas políticas migratórias. Tá bom? Então, por exemplo, se seu país foi atacado da situação de guerra, em alguns casos, dependendo do país, os acordos bilaterais entre esses países, você pode pedir asilo e migrar de um país para outro, certo? É um caso que pode acontecer. E toda esta movimentação vai fazer o mundo girar. E continua girando, migrando por um motivo, por outro, conforme foi apresentado em nossa aula. E o mundo continua girando, professor. Exatamente, e a vida segue nesse mesmo ritmo. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima, gente!